Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto. E na aula de hoje nós vamos estar falando sobre a região sul. Nós vamos para a segunda aula sobre região sul. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula que fala sobre as características naturais da região, dá um pause aqui, assiste lá essa aula, depois você volta aqui, porque ela ajuda a compreender esse conteúdo. Tranquilinho? Vamos lá. Então, antes de explicar todas essas coisas, características gerais, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas e não deixe de ativar o sininho das notificações para você sempre ser avisado dos novos conteúdos que nós vamos estar lançando aqui no canal. Tranquilo? Olha para cá. Bem, quando a gente fala de região sul, eu já coloquei isso aqui na aula passada, se você já viu, você já está esperto, já está atento. Aqui fala as características gerais da região sul. Uma região formada por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Compreende esses 3 estados, menor macro-região brasileira, né, de todas as 5 macro-regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ela é a menor em termos de espaço, né, de território. É a terceira mais populosa, só perdendo para o Sudeste e Nordeste, tá? Tendo aproximadamente aí em torno de 30 milhões de habitantes, estados com grandes características homogêneas, eles têm uma colonização muito semelhante aos estados, certo? Uma forte colonização alemã e um clima muito semelhante em certos aspectos, é o mais próximo do clima europeu, que é o clima temperado. Tranquilinho? Então isso aqui são as características gerais. Hoje nós vamos falar dos aspectos históricos da região sul. E esses aspectos históricos a gente tem que lembrar o quê? Vamos lá. Bem, primeira coisa, a ocupação ela vai começar no século XVII. Por que no século XVII? No século XVI, quando os portugueses estavam aqui já no Brasil, certo? O maior interesse deles era a extração do pau-brasil e a produção de cana-de-açúcar. E a região sul era uma região distante e que não apresentava essas características propícias a essas atividades. Então não despertou grande interesse dos colonizadores portugueses ocupar a região sul do Brasil. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? A colonização na região sul ela vai se iniciar no século XVII. Curiosamente, não vão ser os portugueses. Quem vai começar a ocupar aquela região sul vão ser os jesuítas espanhóis. Esses jesuítas, eles tinham o grande objetivo de catequizar os índios. Eles tinham como objetivo a catequização dos índios, né? Então eles queriam estabelecer com os índios uma relação amistosa para conhecer, para entender e catequizá-los, convertê-los à religião do cristianismo. Então, muitas vezes eram formados alguns fortes, algumas construções na região e vinham formando povoados ali, né, com esses grupos jesuítas. Outro grupo que também ocupa a região sul durante o século XVII vão ser os bandeirantes paulistas. Os bandeirantes eles já não tinham os mesmos objetivos que os jesuítas. Não estava ali para ocupar, para fazer uma boa relação com os indígenas. Na realidade, o grande objetivo dos bandeirantes era capturar os indígenas para vendê-los como escravos. E também sempre tinha aquele velho objetivo, aquele velho sonho. Pô, será que eu encontro uma pedra preciosa, um mineral precioso como ouro, prata? Então isso também era sempre um objetivo. Todos que se aventuravam para o interior do continente também pensavam, pô, vai que eu acho esse tipo de mineral aqui. E aí acabam se dando muito bem. Tranquilo? Obviamente que, além dessa captura dos indígenas, eles proporcionaram a abertura de caminhos para o interior do continente. Isso é muito bacana, porque vai facilitar outros grupos entrarem. Eles eram os desbravadores, né? E com essa criação, essa abertura de alguns caminhos, alguns povoados começaram a se formar na região sul, certo? E isso também vai dar aí princípio de povoamento nessa região. Já no século XVIII,
a região ela vai ter um grande desenvolvimento da agropecuária. A agropecuária ela vai se tornar uma atividade forte na região sul, principalmente pela produção do couro, certo? Ah, mas Rafael, pecuária é produção de carne. É interessante? É. Mas como eu estou muito no interior do país, transportar nessa época não era tão fácil. Então, eu tinha que ter, para transportar a carne até o sudeste, muitas vezes essa carne estragava. Então, o que acontece? O primeiro produto da pecuária a ser explorado era o couro, porque ele não estragava, certo? Mas, com o passar do tempo, as pessoas também começaram a comercializar a carne, só que em forma de carne seca. Lembrando que o sal, ele conserva, ele desidrata a carne e conserva o alimento. Então, a produção de charque, que é a carne seca, carne salgada, certo? Ela passa a ser extremamente importante. E quem que vai transportar essa carne do interior da região sul para o sudeste e para a exportação? Nesse caso aí, vão ser os tropeiros, né? Grupos que transportavam e vendiam essas mercadorias do interior da região sul do país para a região sudeste. Tranquilo até aqui? Molezinha. Então eles vão ser muito importantes. No século XIX, nós vamos passar para o período talvez mais importante da ocupação da região sul. No século XIX, o governo começa a incentivar a ocupação do território na região sul. Por quê? Eles temiam perder aquele território por alguma invasão, por alguma guerra, por algum conflito com os grupos vizinhos. Então, eles vão começar a criar assentamentos de imigrantes. Imigrantes vindos da Europa, eles colocaram, ó, lá na região sul é interessante. Então eles iam mandando, né, esses grupos de imigrantes para essa região, iam povoando a região e ao mesmo tempo que povoavam a região, eles também protegiam e determinavam o domínio sobre aquele território. Então se tornava algo extremamente importante e interessante. Legal entender que os imigrantes que foram para essa região eram principalmente alemães e italianos, certo? Eles vêm de países temperados, de clima temperado, países extremamente frios se comparados com o Brasil na maior parte do território. A região sul, como a gente já comentou, é a região que tem o clima mais semelhante, mais próximo do que é o clima temperado. Então, nesse caso aqui, os alemães e italianos eles conseguiram desenvolver as culturas que eles produziam lá, já que o clima proporcionava isso. Então, acabaram se desenvolvendo muito bem nessa região. Então, esses colonos começaram a desenvolver a agricultura, a pecuária e muitas atividades que eles já faziam na Europa, eles passaram a desenvolver aqui. A região vai prosperar, se desenvolver cada vez mais, vai ter seu destaque na agricultura e na pecuária leiteira, para manter principalmente as áreas dali da região. Legal pensar que esses assentamentos que foram criados pelo governo, com o passar do tempo, eles vão crescer e vão se tornar centros urbanos ou núcleos urbanos. Esses núcleos urbanos vão dar origem às cidades que nós temos hoje, como Caxias do Sul, Blumenau e várias outras cidades da região sul. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário e até a próxima.